Olá, amigos. Eu sou Humberto Goulart, correspondente do portal Pro Legislativo aqui em Brasília, e eu tenho o prazer de conversar hoje com o presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Contas, Stephenson Oliveira Victor. O Dr. Stephenson está encerrando o seu mandato. Ele esteve num biênio à frente da Ampcom, então nós vamos conversar com ele para saber deste presidente da Ampcom como é que foi este ano final de mandato, né, doutor Stephenson? Tão difícil em função da pandemia do coronavírus e em função, me parece, até da exigência daquele que faz controle de contas de trabalhar muito mais, porque tivemos uma legislação ampliada durante o ano em função da pandemia. Doutor Stephenson, muito obrigado por estar aqui no Portal Pro Legislativo e por conversar com a gente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Humberto. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com o seu público, o público deste canal tão importante, e falar um pouco da nossa atuação neste biênio, da atuação do Ministério Público de Contas no Brasil todo, e especialmente durante esse período da pandemia, como você muito bem se referiu ainda agora. O que é que foi de diferente, doutor Stephenson, neste ano de pandemia? Quer dizer, os governantes ficaram liberados para gastar, quer dizer, o trabalho de vocês, me parece, aumentou ou não? Ou em função da legislação não tem muito o que fazer? Então, Humberto, o ambiente de pandemia, esse cenário que nos assolou a nossa sociedade brasileira, a sociedade mundial neste ano de 2020, ele trouxe uma série de circunstâncias inéditas que jamais poderíamos imaginar pudessem estar acontecendo naquele ano de normalidade que vínhamos desenvolvendo ainda em 2019. Então, quando começamos a nos deparar com a gravidade e com a incerteza que a pandemia trouxe a todos, foi o momento de se reinventar, tanto os gestores públicos, os administradores, prefeitos, governadores, presidência da República, ministros de Estado, todos tiveram que, de alguma forma, se reinventar para que pudesse fazer frente tanto ao combate à pandemia, quanto a manter o funcionamento dos seus órgãos, dos seus entes públicos, né? E especialmente diante das inúmeras necessidades que advieram da própria pandemia, necessidades de cunho de saúde pública, de solução rápida e imediata para um problema que até então, e arrisco dizer, ainda estamos tateando, não é uma circunstância que já havia uma fórmula de combate, de contenção. Tudo isso foi novidade, tanto do ponto de vista científico como da própria atuação do poder público. Então, isso trouxe para todos nós uma certa insegurança, um certo desconhecimento daquilo que teríamos que enfrentar e da intensidade desse enfrentamento. Então, do ponto de vista dos gestores, foi de imediato identificada a necessidade de se flexibilizar alguns procedimentos. Por óbvio, não se pôde abrir mão da legalidade das contratações e das aquisições e, ao mesmo tempo, de um procedimento mínimo de cotação de preços, de verificação de preços de mercado, de condições mínimas de fornecimento, de qualidade. A gente sabe que isso muitas vezes foi difícil, porque alguns desses insumos, alguns desses equipamentos que foram necessários para o combate à pandemia, não havia, especialmente no mercado nacional, a usual oferta dos mesmos. Então, muito disso teve que ser importado, mas a flexibilização desses procedimentos não, de certa forma, não poderia dar margem para um cheque em branco para o gestor, né, de poder adquirir ao seu bel prazer aquilo que fosse necessário, muitas vezes até mesmo indispensável, mas, ao mesmo tempo, como se trata de recursos públicos, sempre dentro de um mínimo de procedimentalidade, de um mínimo de verificação de requisitos para exercício dessas aquisições públicas, né? Então, ao mesmo tempo em que os órgãos de controle
se viram na exigência de manter a fiscalização sobre essas aquisições, sobre essas contratações até então inéditas. Por outro lado, também o que se observou, infelizmente, em vários exemplos que tivemos acesso Brasil afora, foi um certo oportunismo também em algumas dessas aquisições que acabaram até virando notícia nacional, o caso de fornecedores que não eram especializados na entrega, no fornecimento daquele tipo de equipamento. São equipamentos, inclusive, tratando aqui até especificamente dos respiradores, são equipamentos de um aporte tecnológico muito avançado, né? Não são equipamentos que se encontram em qualquer mercado, através de qualquer fornecedor. Então, o que se viu foi que, em muitos casos, havia um certo amadorismo, até mesmo má-fé em algumas aquisições, e isso, obviamente, que a gente sabe, representa um serviço de má qualidade, um serviço deficiente prestado à sociedade. Então, em relação a esse aspecto, foi a atuação do Ministério Público de Contas em parceria com os tribunais de contas, com outras entidades, tanto órgãos ministeriais, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, como outras instituições também que têm atuação próxima ao controle exercido pelos tribunais e pelo Ministério Público de Contas, como Polícia Federal, Controladoria Geral da União. Então, tudo isso foi mobilizado, todas essas instituições foram mobilizadas no sentido de tentar coibir esses desajustes, essas situações, até mesmo de cometimento de ilícitos, que acabaram, infelizmente, por termos notícia, né, do seu acontecimento nesse período tão crítico para nós, que foi o período da pandemia. Então, respondendo objetivamente à sua pergunta, houve sim um grande incremento de trabalho. O Ministério Público de Contas, nesse período todo, tem trabalhado muito mais, assim como os próprios tribunais de contas têm trabalhado também muito mais, porque, paralelamente a toda a problemática envolvida pela pandemia, as outras contratações, os outros gastos públicos corriqueiros, normais, não deixaram de acontecer, né? Então, assim, tudo aquilo que já vínhamos controlando no passado, continuamos a controlar, como agora o acréscimo das contratações e aquisições em caráter de urgência específicas para o combate à pandemia. Doutor Stephenson, os ministérios públicos, digo, os tribunais de contas, os tribunais que fazem a contabilidade dos gestores, ganharam uma importância muito grande nos últimos anos. E os ministérios públicos de contas também ganharam essa importância. Houve até protagonismo de alguns procuradores durante esse período. E nesses 2 anos de trabalho à frente da Ampicom, eu imagino que o senhor tenha se dedicado a observar o trabalho como é que eu vou dizer, e a infraestrutura de trabalho. Como é que estão hoje os ministérios de contas, os ministérios públicos de contas, em termos de pessoal? Tem gente suficiente para fiscalizar? Ou vocês trabalham muito mais na garra e na vontade e ainda falta um pouco mais para que se possa dizer que contas públicas são coisas tão importantes que a população deveria saber um pouco mais a respeito delas? É muito importante a sua pergunta, porque justamente ela traz uma questão que é crucial para nós, que é justamente são as condições de trabalho, né? O Ministério Público de Contas, atualmente, ele está num modelo que ele está inserido na intimidade estrutural dos tribunais de contas, apesar de isso não representar de forma alguma que haja qualquer tipo de hierarquia em relação aos tribunais do ponto de vista da independência funcional dos procuradores de contas. Mas, administrativamente, com algumas exceções, e, por sinal, no caso do Pará, de onde eu sou oriundo, profissionalmente, procurador do Ministério Público de Contas do Estado do Pará, nós temos um exemplo de autonomia administrativa, orçamentária e financeira muito alvissareira. Nós temos já 60 anos de autonomia em relação aos tribunais de contas. No Estado do Pará somos 2 tribunais de contas, né? Tribunal de Contas do Estado
e Tribunal de Contas dos municípios do Estado. Há uma divisão de competência no Estado do Pará. E ambos os órgãos ministeriais que atuam perante esses tribunais de contas, eles têm autonomia. E essa autonomia, ela como eu disse, um exemplo alvissareiro, um exemplo que deve ser seguido pelas demais unidades da federação. Nós sabemos que isso demanda ou uma interpretação constitucional que permita, pelo arranjo federativo, que essa autonomia seja conquistada, seja viabilizada em cada unidade da federação, ou que haja uma disposição expressa na Constituição, através de uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que traga especificamente, explicitamente, essa condição da autonomia. Porém, nós entendemos que, mesmo que não haja essa cláusula expressa na Constituição, já poderia ser, sim, interpretado no texto que temos hoje na Constituição, de que se existem os membros do Ministério Público que atua junto aos tribunais de contas, isso está previsto no artigo 130 da Constituição, por óbvio que existe a instituição Ministério Público de Contas. E como toda instituição, para que ela possa ser cabalmente independente, ela demanda autonomia administrativa, orçamentária, financeira, para que ela possa gerir-se e, ao mesmo tempo, ser responsável pelas suas contas, ser um ordenador de despesas jurisdicionado do próprio controle externo, dos próprios tribunais de contas, nós entendemos que isso já seria, assim, impossível. Mas sabemos que isso é um processo de construção, um processo de reconhecimento, que estamos aí há alguns anos já buscando e temos avançado no sentido de conquistar os formadores de opinião, os operadores do sistema, para que esses possam ver com bons olhos aquilo que nós entendemos que é uma solução muito boa para todo o sistema de controle externo, que é justamente ter as instituições trabalhando para e passo de maneira autônoma. Com relação a isso, nós, como eu disse no início, como o Ministério Público de Contas está, em boa parte do Brasil, na estrutura organizacional dos tribunais de contas, obviamente que todo o aparato técnico de que se valem os procuradores é fornecido pelos tribunais de contas. E isso, obviamente, que em alguns estados, em algumas unidades da federação, pontualmente, pode não estar proporcionalmente adequado à atuação dos procuradores de contas. Nesse sentido, nós temos uma instituição congênere que atua paralelamente à ANPICOM, que é o Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Contas, o CNPGC, que vem fazendo esse levantamento, que seria um levantamento de certificação das condições mínimas de atuação, condições mínimas de pessoal e materiais para a perfeita, digamos assim, ou para a adequada atuação do Ministério Público de Contas, ou proporcional à atuação do Ministério Público de Contas. Esse é um trabalho que nós temos a intenção de levar ao conhecimento de cada tribunal, através de seus presidentes, e pleitear junto àquelas unidades da federação, junto àqueles tribunais, onde essas condições de trabalho, inclusive até mesmo de espaço físico, ainda não estejam adequadas ao pleno exercício da atuação ministerial, para que isso seja aperfeiçoado, aprimorado, e para que tenhamos, então, menos esse problema, ou menos essa questão a ser levada em conta numa possível mitigação da extensão da atuação ministerial. Mas, apesar de tudo isso, realmente o ano de 2020 demonstrou que o Ministério Público de Contas tem um grande potencial de atuação, tanto perante o próprio sistema, perante os tribunais de contas, junto aos quais atua, quanto diretamente para a própria sociedade, porque trata-se, a toda evidência, de um ramo especializado no Ministério Público. O Ministério Público é, na sua essência, o guardião da sociedade, o representante da sociedade, onde quer que ele atue. Então, neste caso, o Ministério Público de Contas é o representante da sociedade perante o controle externo da administração pública. Doutor Stephenson, a gente observou nos últimos tempos que não só a ANPICOM, mas vários órgãos ligados aos tribunais de contas investiram muito em comunicação. Me parece que há uma necessidade muito grande de vocês que são operadores do direito em nome do contribuinte, que o contribuinte
seja informado e que o contribuinte volte, quer dizer, que ele reclame do dinheiro que é dele e que é utilizado pelos governantes. Este investimento em comunicação foi importante, rendeu frutos, vocês se adaptaram rapidamente, eu percebi também, às redes sociais, utilizando canais como esse que a gente está utilizando aqui, que é uma gravação onde se pode, eu estou em Brasília, o senhor está aí no Pará, quer dizer, isso tudo foi importante na sua administração diante da Ampicom? Então, Humberto, a associação ela busca viabilizar justamente essa vitrine de atuação dos procuradores de contas Brasil afora. Então, nós investimos em galgar esse degrau de comunicação. A associação, até mesmo em razão desse momento atípico que estamos vivendo, como você muito bem se referiu ainda agora, de ambiente virtual quase que em todas as nossas relações. Então, a associação, atenta a isso, ela investiu realmente nessa comunicação virtual através das redes sociais. Tivemos a oportunidade de realizar vários eventos virtuais, tanto do ponto de vista da própria carreira, eventos que fizemos em caráter fechado para mobilização dos colegas, eventos que fizemos de maneira aberta na internet, e muitos deles com parcerias desenvolvidas com os demais atores do sistema, tanto do controle externo, como das outras instituições republicanas com quem temos parcerias de atuação. E isso foi muito, para nós, gratificante do ponto de vista de ter tido, sim, um retorno da sociedade. Porque, de fato, a nossa, que poderia ser um plus, a questão da comunicação, no nosso entendimento, mas, na verdade, como você muito bem também pontuou, trata-se no frigir dos ovos, como se poderia dizer num vocabulário bem popular, de uma verdadeira obrigação que nós temos perante a sociedade. Então, não é uma opção do Ministério Público de Contas e da própria associação que representa os procuradores dar essa satisfação à sociedade. Na verdade, isso é uma obrigação que nós temos, porque, como você muito bem disse, somos remunerados pelos recursos públicos, que são oriundos dos tributos, dos impostos cobrados da população em geral, de nós mesmos, né, inclusive. E essa nossa atuação, ela não pode ficar intramuros, uma atuação restrita ao conhecimento apenas daqueles que militam perante os tribunais de contas e aí sim conhecem a atuação tanto do Ministério Público enquanto custos legis, que é aquela função de fiscal da lei, aquela função de parecerista, de opina, se manifesta nos processos que são oriundos dos tribunais de contas, como também naquela atuação que nós chamamos de proativa, aquela atuação que é a da investigação própria, que é a da apuração de eventuais irregularidades, circunstâncias que nos chegam tanto através de denúncias da própria sociedade, do terceiro setor, controle social, que é muito importante, é um grande parceiro também na atuação do Ministério Público de Contas, como também da própria observação do contexto e do cenário em que vivemos pelos procuradores de contas, através daquilo que vemos na imprensa, através daquilo que temos conhecimento, através dessa comunicação globalizada, como você muito bem disse, como uma comunicação integrada. Então, o procurador de contas, ele tem a obrigação, a responsabilidade de, antes de movimentar a máquina do Tribunal de Contas do Estado, de eventualmente movimentar um outro órgão do Ministério Público, como o Ministério Público Estadual, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, ele tem a obrigação, no sentido de dar total responsabilidade à sua atuação, de fazer uma apuração mínima preparatória daquilo que ele pretende fazer. Ou seja, diante de um fato que possa se constituir numa irregularidade, o procurador do Ministério Público de Contas ele deve ter total liberdade para requerer informações, requisitar informações, documentos dos jurisdicionados, para que, formando a sua convicção, o seu convencimento, ele possa aí sim formular uma representação ao Tribunal de Contas, aí apontando com todos os elementos que entenda necessários, uma eventual irregularidade,
ou encaminhar para um órgão correlato do Ministério Público, congênero do Ministério Público, para que ele, na sua competência privativa, possa também movimentar a máquina aí, no caso do judiciário. Então, a comunicação, onde está inserido o Ministério Público de Contas, é sim uma ferramenta, no nosso sentido, exigida, na verdade, do Ministério Público de Contas, e acredito que isso tenha sido muito bem assimilado, esteja sendo muito bem assimilado por todos os órgãos do Ministério Público de Contas, todas as unidades que representam o Ministério Público de Contas nos estados, na União, nos municípios onde há, para que essa atuação finalística dos procuradores ela venha, assim, a se tornar conhecida da sociedade. E a associação, como representante dos procuradores, ela dá a sua contribuição nisso, através de, como eu disse no início, essa vitrine de atuação que ela possibilita aos Ministérios Públicos de Contas, além da própria, em nosso caso específico, da própria divulgação da atuação associativa, daquilo que a associação faz em nome dos procuradores e em nome do Ministério Público, junto aos poderes constituídos. Doutor Stephenson, maravilhoso conversar com o senhor a respeito do Ministério Público de Contas. Eu gostaria, para a gente encerrar essa entrevista, que o senhor, se for razoável, deixar uma mensagem para os seus colegas e até para o público em geral. Sim, Humberto. A mensagem que nós podemos deixar é de que cada procurador que passa pela gestão da Associação Nacional, pela presidência da Associação Nacional, deixa ali uma contribuição, deixa ali um tijolinho nessa construção coletiva que é a do Ministério Público de Contas, enquanto instituição republicana tão importante, tão relevante para a nossa sociedade. Nós procuramos, nesses 2 anos, estabelecer um ambiente de diálogo com as demais instituições, tanto aquelas que atuam de maneira mais próxima e as suas representações, através também de associações de classe, e também com as demais instituições do nosso contexto republicano. Nós, como Ministério Público que somos, nós temos a obrigação de andar em sintonia de desígnios com os outros ramos do Ministério Público, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal e suas representações. Posso citar aí a CONAMP, que representa o Ministério Público brasileiro como um todo, né? A ANPR, que representa o Ministério Público Federal. No âmbito das nossas carreiras, dos atores do controle externo, nós temos a ATRICOM, que representa os conselheiros, a AUDICOM, que representa os auditores, que são atualmente denominados como conselheiros substitutos, e temos também a ANTC, que é a entidade que representa os auditores de controle externo, que são aqueles responsáveis pela instrução daquilo que posteriormente nós iremos nos manifestar como Ministério Público, e os conselheiros e conselheiros substitutos, e aí também os ministros e ministros substitutos no âmbito do TCU vão acabar por decidir. Então, essa nossa gestão ela foi marcada por esse ambiente de construção de pontes. Nós também, como já fizemos referência, fizemos uma alavancagem da nossa comunicação, tanto da associação como, de certa forma, incentivando isso aos demais órgãos do Ministério Público, né, enquanto órgãos de atuação finalística, e também tivemos uma atuação muito firme na defesa das prerrogativas dos colegas procuradores, quando essas prerrogativas, a sua liberdade de atuação, ela foi em algum momento obstaculizada, em algum momento impedida. Nós também podemos dizer que atuamos de maneira institucional, buscando, junto ao Congresso Nacional, Câmara e Senado, e junto ao Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento, como também já me referi no início, sobre a questão da nossa autonomia, da nossa necessária autonomia orçamentária, administrativa e financeira, e também reafirmando aquilo que jamais foi questionado e jamais, inclusive, foi mitigado pelo Supremo Tribunal Federal,
que é a nossa independência funcional, desde sempre pela Constituição Federal de 88, afirmada, e que é algo que nós não, enquanto Ministério Público, enquanto agentes do Ministério Público como instituição única e indivisível, nós não podemos abrir mão sob pena de não estarmos atuando verdadeiramente como Ministério Público. Então, acredito que a associação, a sua existência, ela se baseia nessas premissas básicas de defesa de prerrogativas, de ampliação das possibilidades de atuação do Ministério Público, mas ela não age de maneira finalística, ou seja, ela possibilita que os procuradores de contas ajam, até mesmo em observância e respeito à independência funcional que cada um dos membros do MP de Contas carrega. Então, acredito que nós tenhamos feito, dentro das nossas possibilidades, aquilo que era o anseio da grande maioria dos nossos associados, e posso até dizer dos procuradores de contas do Brasil afora, independentemente de serem ou não associados à Ampicom, e tenho certeza que a diretoria que já está eleita e que assume a associação agora a partir do dia 1º de janeiro, capitaneada pelo colega José Américo da Costa Júnior, que é procurador do Ministério Público de Contas dos municípios do estado de Goiás, tenho certeza que a diretoria seguirá, obviamente, que ao seu modo, levando em consideração a sua maneira de conduzir, mas seguirá nesse norte de consolidação das pontes e também de atuação em sintonia com os demais atores do sistema, de modo a buscar esse aprimoramento do sistema controle externo como um todo, sem abrir mão, em momento algum, da busca pela nossa autonomia administrativa, orçamentária e financeira e da confirmação, sempre que necessária, da independência funcional dos membros do Ministério Público de Contas. É a mensagem que eu deixo e que serve tanto para os nossos associados, para o nosso público interno, para os procuradores de contas, como para a própria sociedade. O Ministério Público de Contas é uma instituição indispensável para a sociedade e ela deve ser uma instituição a quem sempre deve ser garantida a sua independência para que ela possa agir como tal. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade e ficaremos à disposição naquilo que estiver ao nosso alcance, sempre que chamados para tratar de um assunto que faz parte da nossa vida, é um assunto quanto ao qual nós nos dedicamos aí diuturnamente, que é justamente o aprimoramento do Ministério Público de Contas. Dr. Stephenson Oliveira Victor, presidente da Associação dos Procuradores de Contas, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado sempre pela gentileza, é um prazer sempre conversar com o senhor. E nós ficamos, então, por aqui. Muito obrigado de novo em nome do portal Pró Legislativo.